de Cristo, bom dia, que prazer a gente estar juntinho mais uma vez. E agora, né, na EBD da família, nesse mês que tem sido tão gratificante. Quantas coisas maravilhosas nós temos ouvido e o Espírito Santo tem ministrado, tem modificado dentro de nós algumas ações. Isso aconteceu na minha vida e eu creio que aconteceu também na sua. Isso é graças ao que o Senhor tem feito por nós. Em tudo nós temos que dar graça. E eu agradeço o convite à gestão da IBD por mais um momento eu estar com vocês compartilhando da palavra de Deus, sobre agora esse tema, né? Temperamentos, diferentes gerações, conflitos dentro da família. E vai ser um momento muito gostoso. Então fica ligadinha, fica comigo. Não sai não, tá? Que Deus te abençoe, me abençoe. E que seja uma aula de grande enriquecimento para as nossas vidas. O tema geral que eu fui, né? Que me passaram foi o impacto dos temperamentos no ambiente familiar. E aí hoje está tendo 3 aulas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então tem para as crianças, tem para os casais, e eu vou estar nesse conjunto aí da estrutura familiar, tá bom? E os temperamentos e conflitos familiares entre as diferentes gerações. Eu sou Jane Mendonça, professora da EBD, e vamos caminhar juntos. E eu coloquei em subtemas. Coloquei diferentes tipos de temperamentos, que vamos estar vendo no tópico 1, diferentes gerações, quais foram elas, e conflitos familiares, como é que a gente lida com tudo isso. Claro que meu objetivo não é esgotar o assunto, até porque é um assunto muito grande, mas é enriquecer a nossa aula com materiais, com conteúdos, com informações que vêm agregar ao que já possuímos, tá bom? E eu coloquei essa passagem bíblica e a gente vai estar lendo junto, que diz assim, 1 Pedro capítulo 2, do versículo do 9 ao 12. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Meus irmãos, nós somos o sonho de Deus. A família foi constituída por Deus. Nós somos raça eleita, eleita com propósito. Temos um chamado, um sacerdócio real. Somos ministros do Rei. Nós o representamos aqui na terra. Somos nação santa. E a nossa santidade, ela é coletiva. E o primeiro local que a sociedade olha é a família. Como está o nosso lar? Como tratamos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos? Como é que a gente tem sido exemplo para a sociedade dentro do nosso lar, na nossa casa? E a palavra de Deus nos adverte, porque nós fomos escolhidos para fazer a diferença aqui na terra. Então isso precisa ser exercido todos os dias. Daí nós vamos estar falando sobre os temperamentos, porque são eles que pertencem a nós, né? Nós temos pelo menos 2 deles mais acentuados e outros você também pode se identificar, mas tem sempre aquele que vai ser o X, o norte, né? Que vai te conduzir e você vai poder identificar quando eu apresentá-los aqui. Os diferentes tipos de temperamentos
nós mencionamos na aula sobre os discípulos. Eu citei, o professor José Marcos também citou, acho que teve um outro professor, que eu não recordo agora, que também falou sobre ele. E aí ele foi baseado no livro de Tim LaHaye, que eu vou até colocar a capa aqui, para quem tiver o interesse de buscar, ler essa literatura tão enriquecedora. E aí eu lancei algumas perguntas aqui para a nossa reflexão. Como temos representado Deus em nosso lar, diante do que acabamos de ler? Será que a gente tem dado exemplo? Ou será que nós temos deixado o nosso temperamento falar mais alto nas nossas atitudes, na nossa forma também de pensar? Como temos gerenciado os conflitos da nossa família? Será que a gente tem seguido bons exemplos ou quando vê, já aconteceu, o estrago já está feito e aí se torna muito mais difícil? Como lido com as diferentes gerações dentro da minha casa? Eu sou autoritário, o que eu falo é o que vale? Ou eu sou omisso? Finjo que não está acontecendo? Que esses conflitos que estão sendo gerados no dia a dia, isso não me atinge, até que se torne aquela explosão toda, aquele estrago muito maior. Ou eu estou sendo aberto ao diálogo, estou exercendo com amor? Como que está isso na sua casa, na sua família? Qual o segredo para driblar com os sentimentos que possuo e com o meu temperamento dentro de casa e na minha própria vida? Tem gente que tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, nada modifica. Onde está a transformação exercida pelo Espírito Santo na sua vida? Então, nós vamos estar passeando sobre essas perguntas aí ao longo dos slides, ao longo dessa aula. Não há uma receita de bolo pronta. Com certeza, porque se tivesse, acho que quem criar essa receita vai ficar trilionário, né? Nem sei calcular isso. Mas existem orientações dadas por Deus. Existe uma busca em Deus para ser melhor, para conduzir as coisas de uma forma diferente. Então, são essas que nós vamos estar falando aqui. E o livro que eu mencionei para vocês é esse aí, ó, Temperamentos Transformados, Tim LaHaye, tá? Tem outras capas, mas é dele. Essa é a segunda edição revisada, tem PDF, ele não é um livro caro, você pode acessar nas livrarias virtuais e com certeza vai edificar não apenas a sua vida, mas a sua casa também. E ele trata, né, dos defeitos, das qualidades. Nós temos aí esse quadro, né, essa imagem que vem estar falando, mas eu separei assim que fica melhor, tá bom? Então, o primeiro temperamento que eu vou estar falando com vocês é sobre o temperamento melancólico, tá? Mas eu nem coloquei no slide, eu coloquei um trecho aqui, uma introdução, que eu quero falar para vocês, que eu não pretendo esgotar o assunto sobre os temperamentos, é óbvio também, nem sobre as diferentes gerações, nem sobre os conflitos familiares, mas é importante que vocês conheçam, tá? Porque a psicologia trabalha com esses tipos de temperamentos. E Tim LaHaye, ele traz esses 4 temperamentos. E ao longo da história, os temperamentos foram e são estudados até hoje como forma de compreender o ser humano e, consequentemente, seus relacionamentos em sociedade. Porque quando eu compreendo, eu posso melhorar, eu posso aprimorar. É uma ferramenta terapêutica, quando usada adequadamente, pois quando passamos a conhecer o nosso temperamento e dos demais, não devemos apontar os defeitos, olha aí, hein? Ou usar como desculpas. Eu sou assim porque eu sou colérico. Eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Você não sabe que eu sou melancólico, por isso que eu sou depressiva. Opa, eu estou usando como desculpas para não gerar modificações. E devemos sim organizar, tá? E orientar os nossos familiares na busca da harmonia e do bom convívio. Então, como ferramenta terapêutica, eu vou pegar esses temperamentos que eu conheci, vou identificar o meu,
vou identificar os dos meus filhos, da minha esposa. Vamos sentar, vamos organizar o nosso diálogo, vamos ver como é que fica bom para todos nós vivermos em harmonia, vivermos em paz. Então, o conhecimento do temperamento já é uma autoanálise que você vai fazer. Então, quando você identifica também os da sua casa, você vai buscar compreender também algumas situações que ocorrem. E compreendendo essas situações, o que vai acontecer? Diminuir o número de conflitos. Então, vamos falar sobre o temperamento melancólico, tá? Esse é o primeiro. É um temperamento caracterizado pelo talento, por ser perfeccionista, muito sensível, analítico, abnegado e um amigo fiel. O melancólico tem todas essas qualidades. Moisés é um personagem de suma importância na Bíblia e ele era melancólico. Contudo, também possui defeitos que podem gerar conflitos internos, dentro de casa ou em qualquer outro convívio social. Não é extrovertido, possui uma fraqueza emocional, por ser muito perfeccionista, acha que as coisas nunca estão boas e aí se cobra muito essa pessoa e aí tem essa fraqueza emocional também, é genioso, é crítico, é pessimista e egocêntrico. O seu humor também flutua, sente muita culpabilidade. Esse é o temperamento melancólico. Isso, vamos para o temperamento sanguíneo. Como se dá esse temperamento, né? Como que é essa pessoa? Ele é totalmente diferente do melancólico. O sanguíneo é total extrovertido, no momento é amável, alegre e no outro não. Assusta até com suas atitudes. Tem os rompantes, né? Tem um bom papo, é otimista e despreocupado. É generoso, é compassivo, adapta-se ao ambiente e ajusta-se aos sentimentos alheios. Temos como exemplo na Bíblia o discípulo Pedro, mas tem também defeitos, como pouca força de vontade, emocionalmente instável e explosivo, é uma pessoa irrequieta e egoísta. Raramente alcança o que se espera e tem dificuldade de seguir instruções. É inseguro e é temeroso. Esse é o temperamento sanguíneo, o oposto mesmo do temperamento melancólico. Dificilmente uma pessoa vai ser sanguínea e melancólica. Temperamento colérico. O colérico é um ativista prático, é um líder. A maioria dos líderes são coléricos, obstinado, é otimista. Observem que algumas características do colérico o sanguíneo também tem, mas há diferenças também. Seu cérebro tem muitas ideias, projetos, objetivos que geralmente são realizados, porque ele é determinado. É extrovertido como o sanguíneo, olha lá, mas não tão intensamente, o sanguíneo é mais. Tem normalmente uma vida produtiva, mas como todos os outros temperamentos, tem os seus defeitos, né? É autossuficiente, impetuoso, genioso, tendência à aspereza e crueldade, é sarcástico como ninguém. E temos na Bíblia o exemplo do apóstolo Paulo. Olha que interessante, né? O colérico são aquelas pessoas que ou amam, ou os outros o amam, ou odeiam. É aquela situação que o colérico, ele é tão otimista e perseverante nos seus ideais, tem muitas ideias, criatividade, então ele desenvolve os seus projetos, leva até o fim e não está muito preocupado com as ideias, com as sugestões que vem aí em volta, não. Daí esse orgulho dele e gerando esses sentimentos nos outros, né? Mas o apóstolo Paulo, ele é um colérico transformado pelo Espírito Santo. Então é possível sim todos amarem o colérico se ele entregar a vida dele a Jesus ou se ele se deixar ser usado pelo Espírito Santo trabalhando as suas fraquezas. Temperamento fleumático. Esse é um temperamento que, segundo o livro, vem como um querido, né? Por muitos. Chegamos ao temperamento mais fácil de convivência, por esse motivo. Tem uma natureza calma e sossegada. São bem-humorados, são simpáticos, é eficiente, conservador, tem a mente voltada para o lado prático das coisas. São pessoas que não criam conflitos,
são pacificadores de natureza. A Bíblia tem como exemplo Abraão. Abraão era um fleumático. Contudo, existem defeitos também, como medo de falhar com os outros, subestimando a sua capacidade. Falta motivação, é displicente, intransigente, é pão duro, é indeciso, é também preguiçoso, procrastinador, aquele que vai deixando as coisas para o outro dia, vai ficar para amanhã, para depois da manhã, já se passaram um mês e ele vai só empurrando. E que é queixoso também. O fleumático, de todos os outros temperamentos, é o que suporta melhor a pressão, por esse jeito dele, devido à sua natureza. Os sanguíneos, sob pressão, correm desorientados na direção errada. Já os melancólicos se despedaçam, ou seja, eles têm essa tendência à depressão, a não saber o que fazer da vida e entrar nessa melancolia. Mas os coléricos e fleumáticos se erguem em ocasião de dificuldades. Então a gente não estou trazendo aqui que existe um melhor ou um pior. Não existe. Todos eles nós vimos que tem qualidades, né? Tem potencialidades e tem fraquezas. E o que a gente entende sobre esse tópico estudando sobre os temperamentos? Que conhecer esses temperamentos e fazer a autoanálise é um desafio grande, mas se feito com a orientação do Espírito Santo, pode gerar mudanças positivas e significativas no trato com o outro, trazendo mais leveza à vida e relacionamento saudável dentro de casa. Então, quando você faz a autoanálise, primeiro você muda aqui, ó, dentro de você. Você passa a se conhecer melhor, a perceber que essas fraquezas que em você também te incomodam, elas podem ser trabalhadas quando apresentadas a Deus. Em todos os temperamentos nós temos fraquezas e potencialidades. O que a nossa mente, olha aí que legal, tem que levar em conta é o que eu faço com as minhas fraquezas. O que eu estou fazendo com elas? Eu posso alimentá-la, exatamente. Eu posso continuar dando desculpa que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, ou trabalhar em cima dela, apresentando a Deus, com confissão dos pecados, lendo a Bíblia, que é um livro de libertação, é um livro de vida, de palavra eterna, e se colocando aos pés de Jesus para direcionar a sua mente. Isso é um exercício diário. E aí eu coloquei palavras de Deus em 1 Pedro 3, 8 e 9, que fala assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Olha que maravilha! Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, não retribuam mal com mal. Será que por conta do nosso temperamento, os conflitos quando acontecem dentro de casa, eles geralmente ocorrem porque é um mal contra o mal? Se me falam uma atravessada, eu retribuo com uma palavra atravessada. Se fazem algo que eu não gosto, ao invés de eu dialogar, a gente vai falar mais na frente sobre isso, eu lanço outra palavra ou eu retribuo também fazendo outra coisa que não gosto, e isso só tende a se tornar uma explosão de dificuldades, de situações que em muitos casos chegam a ser insuportáveis. Então a palavra de Deus, ela nos adverte, tá? Nós fomos chamados para receber bênção e também para ser bênção na vida do outro. Agora a gente vai falar sobre o segundo tópico. Esse segundo tópico a gente fala sobre as diferentes gerações. E aí, qual geração você pertence, hein? A expectativa de vida do brasileiro aumentou e a consequência disso é que as pessoas de diferentes idades estão convivendo em diferentes ambientes sociais, com diferentes formas de ver o mundo e tendo que compartilhar da mesma situação, gerando assim alguns conflitos. Com essa expectativa de vida do brasileiro tendo aumentado, hoje a gente tem o vozinho, a vozinha em casa, tem aquele jovem, né, que já tem mais de 30 anos, de 35 anos, que se encontra também dentro de casa, que é uma outra geração,
tem os pais e tem os irmãos aí caçula. Então, ó, tem geração completa. E aí, como é que se dá isso? Durante muito tempo, o conceito de geração ficou determinado por uma questão meramente temporal. Tinha em média de 25 anos a marcação de uma geração. O que acontecia era que o pai teria um filho com a idade de 25 anos e automaticamente esse filho se casaria, constituiria família quando chegasse nessa idade, e assim seu filho sucessivamente. Isso fazia com que a leitura de mundo ocorresse de 20 a 25 anos. Na aula tem que estar bebendo água, né? Então, com o avanço dos estudos antropológicos, eles perceberam que uma geração não poderia ficar marcada pelo fator temporário. Aí que vem as modificações, mas pelas experiências sociais compartilhadas. Que essas experiências sociais, elas falavam muito na influência que tinha sobre as gerações, no impacto que tinha sobre a vida do homem. A partir dos anos 80, o nosso modo de pensar, de agir e como entendemos o mundo foi fortemente influenciado pela tecnologia. Com a chegada do computador, com a chegada do celular. E aí eu pergunto para você, hoje você consegue se ver sem o celular? Pensa aí. Sem acessar o WhatsApp? Até para ações do Ministério Público, para consultas médicas, para exames, coisas sérias, marcações no Detran, tudo é tecnológico. Então, mesmo aquele lá da década de 45 que não queira, né, que bate o pé ali que ele não quer um celular, que ele não quer ter acesso, ele vai precisar que outra pessoa use essa ferramenta para ele. Então, a era tecnológica está para todos e temos que nos atualizar. As tecnologias acabaram interferindo, aí entra a interferência no comportamento humano. E o conceito de geração passou a ser modificado e ele encurtou de 25 anos, 15 anos ele encurtou, para 10 anos. E aí surgiu pelo dinamismo da tecnologia. E eu vou falar sobre algumas gerações com vocês, como a geração Baby Boomer. O que é isso, Jane? São os nascidos entre 1945 e 1960. Após a Guerra Mundial, os combatentes voltaram para casa. Após a Segunda Guerra Mundial, os combatentes voltaram para casa e ocorreu aquela explosão de bebês. Aqueles que sobreviveram, que retornaram para casa, para suas famílias, veio um boom de bebês. Por isso, o nome da geração Baby Boom. Houve um aumento de natalidade e isso aconteceu principalmente na Europa, tá? Tem como característico o tradicionalismo, o autoritarismo, aqueles valores rígidos que entram também por conta desse militarismo, né? As famílias são como um modelo de exército, aquele padrão ali. Eu mando e o outro obedece, seja esposa ou seja filhos. Então, ela foi marcada por isso. Já a geração X são os nascidos entre 1960 a 1980. Eles nasceram na década de 60, a partir daí são tradicionais, mas não no modelo da geração Baby Boom. São pessoas que aprenderam a dar a bênção, a dar bom dia, boa tarde, boa noite, até essa formalidade na hora de cumprimentar. E aí aquele que chega para vocês assim, e aí, beleza? Tudo bem? Como é que vai? Aí acho, caramba, não sabe dar um bom dia, boa tarde. Mas não é assim, que hoje a geração já cumprimenta sem essa formalidade, ele já traz essa proximidade e traz também essa estranheza, né, para alguns de gerações diferentes. Eles viveram um período ruim da ditadura militar. Foram pessoas que lutaram por um mundo um pouco mais livre. E aí, nessa liberdade vai ocasionar na geração seguinte. Foram marcados também pelos questionamentos de costumes e valores. Geração X, falamos da geração X. Geração Y são os nascidos entre 1980 e 1995. Nessa geração me enquadro, geração Y, de 83. Eles viveram em um mundo globalizado, passaram pela popularização da internet em 1990, detêm um grau de liberdade,
uma geração que fala, que contesta, que protesta e, por conseguinte, são mais ousadas e com valores mais voláteis, ou seja, esses valores que passam mais rápido. Namoram e desfazem o namoro rapidamente, não colocam o casamento como prioridade, como acontecia nas outras gerações. Já nessa geração já vão colocar a carreira em primeiro lugar, a busca por uma estabilidade. Tem condições financeiras melhores que a geração passada, tem mais acesso, mais recurso, são marcadas por otimismo e habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, há uma busca por propósito. E aí a gente vai para a geração Z. Quem faz parte, né? São os nascidos de 1990 até 2010. Então, ela tem jovens também da nossa igreja, né? De 80, geração Y, geração Z. E a gente vai falar ainda de uma outra que daqui a pouquinho eu vou mencionar para vocês. Esses da geração Z chegaram no mundo das tecnologias, já estavam firmadas. Por isso nós chamamos de quê? São os nativos digitais. É como aquela criança, ela já sai do ventre da mãe e está nessa era tecnológica. Então, o bebê ele já observa tudo à sua volta tecnológico, né? Lógico que ele não vai saber acessar, mas isso já vai incutindo em seu inconsciente essas informações, e aí ele tem muita mais praticidade quando chegar o tempo certo dele manusear. E são o quê? São formadas por indivíduos constantemente conectados através de dispositivos portáteis e preocupados com o meio ambiente. Há uma característica também dessa geração. A geração Z não tem uma data definida. Pode ser integrante ou parte da geração Y, já que a maioria dos autores posiciona o nascimento das pessoas da geração Z dentro de 1990 e 2010. O Z vem de quê? De zapear, ou seja, trocar os canais da TV de maneira rápida e constante com um controle remoto, em busca de algo que seja interessante de ver ou ouvir, ou ainda por hábito. O zap do inglês significa fazer algo mais rapidamente e também energia ou entusiasmo. Eu não sei se aí dá para vocês lerem ou se a câmera ficou em cima, a imagem, né? Mas é uma geração que vem nessa praticidade. Eu me desconecto muito fácil das coisas, eu estou em busca de algo que venha me atrair, que venha me dar mais prazer, que prenda a minha atenção. E marca um grupo de pessoas rápidas, são pessoas dinâmicas. E as relações interpessoais são mais voláteis também, em consequência disso. As empresas hoje, elas já buscam os jovens, os seus funcionários com esse tipo de comportamento, que seja mais dinâmico, que saibam fazer de tudo um pouco, bem diferente dos padrões de antigamente. E tem a geração alfa. Olha só, já surgiu a geração alfa. Certa vez eu falando em uma palestra, eu não citei a geração alfa, mas ela está presente, que são os nascidos de 2010 para cá, então já tem 10 anos aí. Ainda sem característica, né, precisas definidas, mas você já encontra informações sobre ela, a não ser que nascerão em um mundo conectado em rede. Aí entra essa conexão em rede, tá? Poderão ser filhos tanto de quem? Da geração Y como da geração Z. 90% dessa geração aprende a manusear um tablet aos 2 anos de idade. Muitos já ganham seu primeiro aparelho na primeira infância, ou seja, entre os 7 e 8 anos de idade. A individualidade é algo muito forte nessa geração. Espera que o mundo seja adaptado às suas necessidades e interesses. Não são ela que vai se adaptar. O mundo que tem que se adaptar aos interesses e às necessidades dela. Os alfas consomem toneladas de informações por dia. É muita coisa. Tem ótimas habilidades tecnológicas. Senta com um da geração alfa que você vai aprender muita coisa. E numa velocidade extrema. Então compartilham tudo e acreditam no mundo virtual. Existem grandes ganhos nessa geração, mas na mesma ou na maior proporção existem também as perdas, tá?
E indicação de leitura para os pais responsáveis e educadores, eu coloquei o site aí para que vocês entrem, que esse aqui é o Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse manual é de 2016, possa ser que tenha outro mais atualizado, mas o que está lá é de extrema assim, importância para os pais, tá? Que têm os filhos na geração alfa, para as mamães, para as mulheres que se preparam para ser mães, ou as mamães que estão com seus bebês, né? Para que saibam como lidar, como orientar. É uma geração que está conectada em rede, são milhões de informações processadas na mente dessa criança. E como que vai organizar isso tudo dentro dela? Vocês, como pais, são responsáveis. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, precisa ter essa orientação. Qual é a melhor forma de lidar? Eu vou privar totalmente? Você não vai privar totalmente, mas existem horários, existem regras que você, enquanto família, vai estar zelando pelo seu filho, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a Constituição de 1988. Então, são livros que regem a sociedade, que nós precisamos estar antenados, porque é nossa responsabilidade como cidadãos do céu é administrar a nossa família, porque eles formarão uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, uma sociedade com fé, né, que saiba usar tudo isso, mas de uma forma moderada, de uma forma equilibrada, para o bem. Então é importante ter essa orientação. Talvez em outra fala que não fosse um público cristão eu não trouxesse isso, mas é importante que a gente tenha isso em mente. E aí a gente chega ao terceiro tópico: conflito nas famílias por temperamentos e gerações diferentes. Então agora a gente vai estar falando, já soubemos sobre os temperamentos, sobre essas diferentes gerações que estão dentro de casa e como é que eu vou lidar com isso tudo. Ouvimos até aqui como foram estudados, eu citei isso para vocês, vou pular. Nesse tópico, falaremos dos conflitos gerados em algumas ou na maioria das famílias, em virtude dos temperamentos e das diferentes gerações, convivendo todos no único espaço e compartilhando ao mesmo tempo das mesmas experiências com visões divergentes. Então, tem uma mesma situação ali em que quem foi da geração X pensa de uma forma, Y pensa de outra, tem o Z ali presente e tem o alfa também. Então, cada um vai apresentar uma solução, como é que a gente lida com isso? O conceito de família modificou ao longo dos anos e entendemos que todo ser humano ele é oriundo de uma família. Isso aí é fato. Seja essa família funcional ou disfuncional, mas veio de uma família. Para amenizar ou sanar os conflitos na família, é necessária a presença de Deus na vida, na nossa vida, em todas as atitudes, em todas as circunstâncias, do acordar ao dormir. Educamos também pelo exemplo, nós falamos isso em citações, bíblicas, lá em 1 Pedro. Uma vida sem comunhão com Deus fica difícil não ter grandes conflitos, principalmente porque cognitivamente, vamos pegar um público adolescente, pré-adolescente e adolescente, ele passa pela fase do questionamento, e isso nós vivenciamos. A gente não pode negligenciar algo que pertence ao ser humano, E esses questionamentos passam a ser morais, éticos, espirituais também. O primeiro lugar que ele vai avaliar vai ser o quê? Vai ser dentro da casa dele, vai ser o lar dele. Depois ele vai estender isso para a escola, para a igreja, para os outros ambientes sociais que ele faz parte. Então é importante saber as fases do desenvolvimento da criança, do ser humano, e aonde esses questionamentos eles surgem. E ter cuidado, porque tem muitos entrando precocemente, e às vezes essa entrada ela foi favorecida por uma abertura da própria família. Então vamos ficar ligados nisso também, o que a gente oferece, o que a gente proporciona, Ao mesmo tempo, temos ciência que a mídia, que a tecnologia, ela também traz isso, mas a família ela tem que entrar primeiro, ela tem que chegar antes, dando essa informação, tá? E a igreja é um lugar em que o jovem cristão vai desenvolver relacionamento social. Então, olha que interessante, achei isso aqui muito importante, que eu até destaquei em negrito. É importante que a família invista tempo em estar com pessoas na igreja. Olha que legal.
Permitir que o adolescente, a criança, o jovem participe das programações, a fim dele crescer em conhecimento da palavra de Deus, na fé e também em atitudes morais, atitudes éticas, além de auxiliar na construção de suas emoções, que contribuirá para entender melhor os seus pais e se entender. Então, quando eu vou à igreja, termino o culto e saio correndo, não me relaciono, e isso vai se tornando sempre uma constante, como é que eu vou querer que meu filho, quando entrou na fase da adolescência, né, pré-adolescente, juniores, e ele já não quer mais ir à igreja? O que ocorre ali? Ele não se relacionou, ele não tem um vínculo. E nesse período de adolescência, eles gostam de andar em tribos, né? Os adolescentes que estão assistindo sabem que eles têm os grupos, né, de amizades, aqueles grupos que constroem pelas afinidades. Então, se ele não tem esse vínculo, como ele vai ter o desejo de estar ali? Então, é importante proporcionar isso. E a nossa igreja é uma igreja tão ativa que tem congressos, né, tem atividades voltadas para eles e de uma forma muito dinâmica. Então é importante ter esse incentivo, estar presente, apoiar também, tá? Outro ponto importante é que a educação não se dá na fase da pré-adolescência, e sim desde o nascimento do bebê. Cada fase de desenvolvimento infantil é caracterizada por um aprendizado e em toda a educação está presente. E nesse caso, eu falo com propriedade, mesmo não sendo mãe ainda, mas eu sou uma educadora desde os meus 17 anos e sou filha, né? E que hoje tenho uma responsabilidade, porque meus pais já são idosos, de cuidar, de acompanhar. E enquanto educadora, enquanto filha, né? Enquanto mãe espiritual de tantos, a gente sabe que essa educação, ela se dá desde o nascimento do bebê, quando você vai começar a colocar o horário para o seu filho mamar, aonde você vai ter o tempo do banho, onde você vai apresentar as coisas para o mundo para a sua criança, as pessoas para a sua criança, posterior ao momento da alimentação sólida. Então, em cada etapa, você está ali, ó, educando, você está instruindo, você está orientando. Então, esses passos, eles são desde o nascimento. Não acontece já na pré-adolescência, eu não sei mais o que fazer. Houve uma época que eu trabalhei como diretora de uma escola aí do município de Itaboraí e nós recebemos uma carta da família entregando a criança de 12 anos, uma adolescente, porque não sabia mais o que fazer. A carta dizia: estou entregando, eu não quero mais, eu não sei mais o que fazer. Qual foi o momento que perderam o controle sobre esta vida, né? Sobre esse ser humano em relação à educação? Então é importante a gente ter isso em mente. Mas se houve, né, uma falha, uma falta aí, que eu não sei nem se a palavra está correta, um desajuste, né? Porque se não tem receita de bolo, então em muitos momentos vão ter muitos erros, consequentemente, óbvio, né? Mas também vão ter muitos acertos. E sempre vai haver oportunidade de você retomar aquilo ali. Em algumas situações vai ser mais difícil contornar, mas com esforço e com a ajuda de Deus, as coisas vão caminhando numa proporção melhor se não tivesse com a presença do Senhor. Então, cada fase ela tem a sua importância e isso tem que ser considerado, avaliado e estudado também. Outro ponto interessante que eu coloquei: a escola e a igreja são parceiros na educação dos vossos filhos, mas não são as responsáveis. Os responsáveis são os que criam, cuidam, alimentam, educam, acarinham. Muitos estão jogando essa responsabilidade para esses veículos de formação e não exercem a maternagem, a paternagem. Aí eu trouxe um termo, né, bem psicológico, né, bem analítico dentro da terapia, porque a maternagem é você desenvolver esse sentimento de mãe, esse sentimento de cuidado, de atenção, e a paternagem é a mesma coisa, né? Eu estou com meu filho e é o momento em que nós estamos brincando e eu estou no celular o tempo todo. Não, se você quer ser pai, senta e brinca com seu filho, dá a atenção necessária para ele, porque isso vai formar o seu caráter, isso vai ajudar na sua construção emocional, isso, nas suas memórias afetivas.
Então, a maternagem e a paternagem, eu aconselho que vocês pesquisem também sobre isso, que é muito interessante. Então, doe o seu melhor tempo em casa. Geralmente a gente acaba doando pior, né? Mas doe o seu melhor tempo. Quando há investimento em casa, dificilmente vão procurar fora. E o diálogo. De tudo isso que eu falei, guarda isso aqui, para mim vai ser o mais importante. O diálogo é a base para qualquer relacionamento. Quem dirá no seio da família? Para mim, um dos segredos no bom convívio familiar, conjugal ou de qualquer âmbito é a conversa aberta, é uma conversa franca, é uma conversa com amor. É o diálogo que vai sanar aí os problemas gerados aí pelos conflitos de gerações ou pelos temperamentos. Muitos foram criados em gerações autoritárias. Olha que legal, onde o filho não se podia perguntar nada, legal a informação, não a criação. Onde o filho não se podia perguntar nada, quem dirá questionar alguma coisa? Tendo como fonte de saber o que vai acontecer? A rua, a experiência que a vida lhe trará, né? E muitas delas marcadas por traumas. E assim vai perpetuando esse legado de geração em geração. É importante saber que criação você teve, se você aprovava ou desaprovava, e se você desaprovava, você mesmo não querendo acaba perpetuando isso, reproduzindo isso com seus filhos. Para quebrar esse ciclo, é necessário fazer uma autoanálise de como você se enxerga e se não está cometendo os mesmos erros que outrora fizeram com você, reproduzindo comportamentos aprendidos. Quando ouvimos sobre os temperamentos abordados no livro citado de Tim LaHaye, um dos objetivos do autor é identificarmos nossas fraquezas e apresentarmos a Deus cada uma, a fim de que a força divina, por meio da plenitude do Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas. Vimos que pessoas coléricas e sanguíneas são mais tempestuosas dentro de casa. Talvez esteja aí a fonte de desgaste no relacionamento familiar. E aí você tem muitos pais, né? Você tem muito os adultos. E aí eu vou falar também para os jovens, para os adolescentes. Se você percebe que o seu temperamento é um desses que acaba gerando mais conflito dentro de casa, está na hora de você ponderar as suas palavras, de você respeitar mais, de você obedecer mais, de você dialogar com os seus pais e pontuar em uma conversa aberta, com amor, aquilo que você vê que não está legal, que pode melhorar e dar a sua contribuição também. Tá? Também vimos que as pessoas melancólicas e flemáticas deixam de agir em muitos momentos. Então acaba gerando omissões dentro do lar, ao invés de tratar o problema. E aquela omissão, ela vai aumentando e vai se tornar uma grande bola de neve. Antes que isso ocorra, é importante ter o diálogo dentro de casa. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha o segredo aí, gente. Eu tenho várias aqui, ó. Domínio próprio, mansidão, né? Então essas coisas, amabilidade, por conta do meu temperamento. Então o que você precisa mais ali trabalhar para apresentar diante do Senhor? Mas tá aqui o segredo, ó. Falei que não tinha receita pronta, mas a Bíblia é a nossa receita, né? De todos os dias. É importante entendermos que fazemos parte desse tempo, no hoje, no agora. Ou seja, mesmo nascido em outra geração, estamos conectados nesta. Daí precisamos conhecer, avaliar, aprender e descartar aquilo que não serve, mas jamais puramente criticar, achando que a geração A ou B foram melhores. Em contrapartida, olha aí, os da geração X, Y, Z, Alfa, precisam entender que a vida é feita de história que precisa ser contada, repetida e reinventada quando necessário. Valores são para serem respeitados e a educação familiar vai constituir o sujeito que contribuirá para uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. E aí eu vou concluir com vocês com a parábola do filho pródigo, uma história emocionante sobre o amor do pai.
ficou muito pequenininho para que vocês estejam lendo, mas vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá em Lucas 15, do versículo 11 ao 32, que vem dizer assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais novo disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, filho mais velho: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e agora foi achado. Essa é da Nova Tradução na linguagem de hoje, essa passagem. E eu concluo esse estudo trazendo um grande exemplo de conflitos de gerações em família, com essa parábola do filho pródigo. Tá? Entretanto, com um desfecho de aprendizado maravilhoso, para os nossos dias, até porque sabemos que a Bíblia é atemporal. Palavra-chave que eu trago dessa parábola, né? Família, gerações, amor, liberdade, respeito, perdão, humildade. São palavras que eu trago como reflexão. Podemos tirar inúmeras lições, porque é uma parábola muito rica, mas vamos nos ater à questão da família. Um pai de uma geração diferente dos filhos e os irmãos com diferença de idade, possivelmente de gerações também. Até porque o tempo de vida de antigamente nós sabemos que era diferente do de hoje. Observamos também os diferentes temperamentos nesta parábola. A ganância do filho mais novo, interesse na herança para sair alçar seus próprios voos, mas o deslumbre passou, a realidade trouxe um sofrimento grande. Contudo, os valores ministrados a ele ao longo da vida o fizeram perceber que tinha um lugar na casa do Pai para ele e sabia, que a gente entende dessa maneira, que o Pai o perdoaria. Ele sabia os valores desse pai, do que tinha sido passado. Demonstrou, nesse momento, humildade, não orgulho, quando ele retorna para o seu pai.
O pai, por sua vez, soube com sabedoria e amor receber o filho. Gerenciou brilhantemente, na minha opinião, o conflito gerado entre o irmão mais velho, que não entendia a forma como o pai estava conduzindo aquela situação. Notamos uma revolta nesse filho mais velho e o pai reservou um lugar e dialogou. O pai reservou esse tempo, ele trouxe essa clareza para esse filho mais velho. Ele deu atenção, ele explicou, ele não impôs. Tiramos assim uma lição para as nossas vidas. As dificuldades surgirão dentro dos lares, em qualquer idade, mas a forma como gerenciaremos esses conflitos que fará toda a diferença. E é verdade, meus irmãos. Então, foi um prazer, tá? Estar nessa aula com vocês, ministrar esse tema de tamanha relevância, falando sobre as diferentes gerações, conflitos, temperamentos, mas nós sabemos que a chave, a resposta para tudo isso está na palavra de Deus, está numa vida de santidade com o Senhor, junto da nossa família, porque juntos nós somos mais fortes. Fiquem com Deus.